Pronto, estamos gravando. E agora sim, oficialmente começando. Eu estou um pouquinho sem voz, né? Hoje foi um dia que eu falei bastante. Então, estou aqui com o meu super chá, né? A gente já vai falar um pouco de ervas também. O xamanismo trabalha com isso e bastante água. Para a gente começar a falar sobre a roda de xamanismo, voo da águia. Então, a ideia desse encontro online é replicar aquilo que está acontecendo presencialmente. Então, para quem não sabe, aí eu estou dando essa roda lá na Vila Mariana, no Espaço Flor de Oros. Então, quem é de São Paulo e quiser fazer presencialmente, tem ali. Está sendo de sexta-feira e eu estou pensando, a gente está vendo de começar uma de terça. Só que tem muita gente de fora também, muita gente de outros estados que queria fazer a roda, que queria também poder participar. E a ideia com essa aula de apresentação é a gente ver como é que funciona online. Né? Então, essa vai ser uma aula gratuita, é a primeira aula, para a gente conversar sobre o xamanismo, sobre a roda, sobre várias coisas. Essa seria, vamos dizer assim, a introdução da roda, que é um encontro de 16 aulas, são 16 encontros, deixa eu ver quem está mandando aqui. Faz online as aulas, exatamente. Então, essa que é a ideia. Como eu falei, esse computador ele é bem ruim, ele é bem lento, por isso que ficou essa. Eu estava tentando compartilhar com a galera aí, e isso eu ficava travando toda hora. Mas eu acredito que semana que vem eu vou estar com o meu MacBook de volta, nem que eu tenha que ir lá na Apple, né, fazer os caras liberarem, porque isso é uma coisa incrível. Né? Essa é a modernidade. Os caras estão lá na Turquia e eles conseguem sequestrar meu MacBook e pedir dinheiro, né, como se tipo, é um sequestro virtual, pedindo dinheiro virtual e assim por diante. E a Apple não libera. Então, a ideia é estar com um notebook melhor, tudo para que funcione. E a ideia desse aplicativo Zoom é que todo mundo pode falar, todo mundo pode aparecer. Por quê? Porque a roda, ela é isso. A roda, ela presume que não é só eu falando, né? Não é só eu dando uma aula e falando um monte de coisa e todo mundo ali só ouvindo passivamente. A roda, a ideia é que todo mundo possa conversar, todo mundo possa opinar, todo mundo possa falar, trazer experiências. Falando um pouquinho sobre essa roda especificamente do voo da águia, esse é uma metodologia do Léo Artesi. Então, não sei se alguém conhece aí. Geralmente, quem é do xamanismo conhece o Léo Artesi, porque ele é bem conhecido nesse meio. E ele estruturou esse treinamento, esse curso, vamos dizer assim, que é o Roda de Xamanismo Voo da Águia, em 16 encontros. Então, eu fui lá, fiz a minha formação de multiplicador. Então, eu sou o multiplicador do xamanismo. E a ideia é pegar todo esse conceito que ele juntou ali nessas 16 aulas e multiplicar para as pessoas, passar para o maior número de pessoas possível. É claro que cada multiplicador vai acabar colocando um pouquinho da sua particularidade. Então, na minha roda, sim, a gente vai ter muita coisa de xamanismo, né, que é a ideia principal da roda, mas também astrologia, também tarô, também um monte de coisa que eu vou falando que não tem um porquê não encaixar ali. Né? A gente vai falando sobre tudo dentro da roda, mantendo aquela estrutura. E como é que funciona, né? A roda é a seguinte: são encontros semanais. Então, no caso presencial, a gente se encontra presencialmente. E se for online, a gente também se encontra aqui virtualmente, como se fosse presencial. Por isso que eu falei, a ideia é que todo mundo possa falar, participar, porque essa é a roda de encontro. E além dos encontros presenciais ou mesmo online presenciais, a gente tem a tribo virtual, que é o grupo no Facebook, o grupo no WhatsApp, onde a gente continua as conversas, onde a gente troca mensagens, troca informação, onde eu mando algumas outras informações, porque essa roda de xamanismo tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, então, assim, a gente não para nas aulas, a gente não tem como parar, vai falando, vai fazendo um monte de coisa, mas eu mando muito conteúdo extra, o conteúdo fora da aula, para que a pessoa possa ler, possa estudar, indicações de livros, artigos e assim por diante. Então, a gente tem esse contato também virtual através de grupos no WhatsApp e grupo no Facebook. E aí a gente pode manter esse contato e ir aprofundando. Esse é um curso também, ou uma roda de estudos, que ela é muito prática. Então, eu sou coach, né? Sou coach holístico, eu acabei nem me apresentando, mas acho que a maioria das pessoas que está aqui me conhecem, né? Pelo menos pelas listas. Então, eu sou coach holístico, eu trabalho com uma série de outras coisas. E o Léo Artesi também é coach, ele também fez o curso de coaching exatamente onde eu fiz, que é na Sociedade Brasileira de Coaching. Então, essa roda tem muito elemento de coaching, que é o quê? São exercícios, são ações para a pessoa se transformar. Porque a ideia dessa roda de estudos não é simplesmente te passar informação, né? E ir vomitando um monte de informação para você pegar. Não, é para transformar realmente uma vida. A ideia da pessoa que faz a roda, ela tem um monte de conhecimento e também ela entrar em ação para que, pelo menos, por exemplo, ela tenha uma noção da missão de vida dela.
Esse é, nas primeiras aulas a gente já começa a trabalhar a missão de vida. O que você veio fazer aqui na Terra? Porque todo mundo deveria saber isso, né? Isso é o mínimo para a pessoa não estar perdida. Então, a pessoa saber o que ela veio fazer aqui na Terra. A gente trabalha isso no xamanismo, nessa roda. Então, além das vivências também, então a gente tem ali medicinas, algumas medicinas, claro, né? Porque não todas dá para a gente dar na roda. As viagens com o tambor, então esse é o tambor xamânico, que a gente vai falar muito dele na roda, que é o cavalo do xamã. A gente vai entender o porquê que ele é o cavalo do xamã, ele está aqui do lado. Então, dentro das aulas ali, a gente tem muitas viagens com tambor. Eu também passo vivências, né? Passo o tambor para a pessoa fazer em casa. Né? Tem um áudio com o toque do tambor e ela pode fazer a viagem xamânica dela em casa. Então, tem muita coisa que a gente vai trabalhando, tanto nas aulas quanto online. O que tem também? Desafios, né? Que são os desafios do guerreiro, que a gente chama no xamanismo. Porque assim é o coaching também. Sempre que a gente faz uma sessão de coaching, tem ações, tem desafios. O que a pessoa vai fazer? Né? Ela tem que entrar em ação, ela tem que se comprometer com alguma coisa. Então, sempre entre as aulas, entre as sessões, a gente tem desafios que são propostos. Né? E esses desafios são para a pessoa justamente se descobrir, né, se desapegar de algumas coisas, se transformar. Ninguém é obrigado a nada, obviamente, mas se a pessoa fizer os desafios, ela vai ter um crescimento muito maior. E também, né, tem aí um módulo à parte, um módulo opcional, que é o voo da águia, que é como posso dizer, a consagração da medicina da ayahuasca. Né? Então, isso, no caso do online, do presencial, como todo mundo é de São Paulo, eu vou juntar a galera e vou levar, né, a gente vai juntos ali para consagrar a planta, fazer o ritual. Mas para como está online, pode ter gente do mundo inteiro, do país inteiro, não tem como a gente juntar, a não ser que as pessoas queiram vir até aqui. A gente vai lá no céu da lua cheia, junta um grupinho e faz a consagração aí no ritual. Mas a ideia é que todo mundo tenha as informações para que possam, né, escolher um lugar de confiança para consagrar a ayahuasca, ter informação do que é a planta, para poder ter uma experiência que é o que a experiência da planta dá, que é transformadora. Porque a ayahuasca é uma planta de poder, ela não é droga, não é alucinógeno, como as pessoas às vezes pensam por ter um preconceito. Ela é uma planta realmente de poder e que, se você tiver consciência, você consegue tirar o melhor dela. Se você for sem consciência, realmente não consegue. Então, essa é a estrutura da roda. Basicamente, o conteúdo do online e do presencial é o mesmo. A única coisa que vai mudar é realmente a presença física e algumas questões aí de internet, que quem está lá dentro, quem está lá na roda, por exemplo, sente a vibração do tambor maior. Mas é uma ideia a gente perceber até como vai ser nessa aula, para ver como é que funciona essa aula online. Qual que é a ideia também dessa aula online, da roda online? Ela sempre ser gravada, então já fica aí para quem de repente quiser rever a aula, vai poder ter acesso e rever quantas vezes quiser. E também para quem de repente não conseguir estar no horário combinado. Então, a ideia é fazer essa roda quinta-feira à noite, né, que é esse horário aqui. Mas se por um acaso a pessoa não conseguir estar nesse horário, ela vai poder assistir a aula sem nenhum problema em qualquer outro horário, tendo a gravação do vídeo disponível. Então vamos lá, vamos começar a ver qual que é esse conteúdo, qual que é essa apresentação. O que é a roda de estudos, especificamente? Todo mundo está vendo a apresentação que eu estou passando aqui na tela? A galera respondendo aqui no chat. Sim, a Larissa está vendo, a Soniele está vendo, legal. Essa é exatamente a mesma apresentação que eu faço presencialmente. Então, como eu falei, a ideia realmente é ter o mesmo conteúdo para que não tenha perda, né, de quem está online, é exatamente a mesma coisa. E a ideia é começar a falar da roda. O que é a roda? Por que roda? O que tem de tão importante no círculo, né? Que você vê em todo lugar, por exemplo, o mapa astral, que é uma outra técnica que eu trabalho, é uma roda, né? É uma mandala, é um círculo zodiacal. Então a roda já começa que a nossa roda é uma roda. Por quê? Porque lá, presencialmente, a gente senta em círculo. Então todo mundo, como eu falei, não é aquele formato tradicional de um professor na frente e um monte de cadeirinha ali, não. A gente senta em círculo porque no círculo são todos iguais. Né? Inclusive eu sou igual a todo mundo que está ali. A gente só está lá, eu só estou compartilhando um conhecimento, mas todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, todo mundo participa. E aqui seria uma nossa roda virtual. Então, a gente não está em formato de roda, mas
todo mundo pode falar, todo mundo pode participar, né, para a gente poder ter essa interação. E para começar, essa roda, esse estudo, ele é todo baseado nessa roda aqui, que eu não sei se vocês estão vendo o mouse aqui apontando, eu estou girando nela, que é a roda medicinal. Então, a roda medicinal, ela é, como eu posso dizer, uma tradição dos nativos. No caso, ela é muito baseada na tradição dos nativo-americanos, né, dos índios nativo-americanos, mas ela contém uma junção de elementos celtas. Para quem conhece a roda do ano celta, eu vou falar um pouquinho dela aqui também. E a roda medicinal, ou a roda do ano, o que ela representa? Ela representa os ciclos sagrados, os ciclos da Terra. Então, toda a roda, todo o nosso estudo, os 16 encontros, percorre essa roda. É baseado nisso daqui. Isso aqui é o mundo, é o universo, que é a roda da nossa Mãe Terra. E hoje mesmo eu gravei um vídeo, que eu ainda não subi, né, mas eu vou subir em breve lá no YouTube, mostrando isso claramente, porque onde eu moro em Mariporã, né, então tem ainda uma certa natureza aqui, e tem um quintal de casa, enfim, tem várias árvores, várias plantas que tem aqui. E é muito interessante que eu fui filmar lá e fiz esse videozinho de um pé de pitanga. É uma pitangueira que eu tenho aqui, uma pitangueira pequena que eu plantei, a ideia dela crescer, porque a pitanga é uma planta de limpeza maravilhosa. Então hoje mesmo eu fiz uma live na minha página falando sobre Plutão e a Lua que estão se encontrando aí exatamente nesse momento. Eu já fiz as minhas limpezas xamânicas inclusive, no meio da natureza, fiz isso de manhã, e eu falei sobre limpeza, e a pitanga ela é muito boa para limpeza, a limpeza energética. E o que acontece? O que eu falei no vídeo, né? Já dando um spoiler aqui para quem for ver depois. Essa pitanga ela era incrível, porque eu ficava toda hora, eu estava dando água para ela, limpando ali ao redor para não ter outras ervas competindo, estava colocando adubo, mas ela não tinha folhas, como se ela fosse fraca, morta, estava muito. E não importa se eu molhasse, o que eu fizesse, não adiantava. E agora, vocês vão ver no vídeo, né? Ela está toda verde, toda cheia de folhas, folhas lindas. E eu não fiz nada. Não coloquei água, não coloquei adubo. Na verdade, eu tinha esquecido ela ali. E nem choveu ainda, né? Mas o que aconteceu? A gente entrou aqui, ó, nessa parte da primavera. Então, as plantas, o mundo vegetal e os animais, obviamente, né, toda a natureza é muito conectada com as estações. Porque o xamanismo ele é o estudo da ciência da Terra, ele é o estudo da natureza, é a espiritualidade da natureza. Então, a planta que estava ali, teoricamente, aparentemente morta, né, ou fraca, ou enfim, quando chegou a estação, que é uma estação de florescer, uma estação onde os vegetais eles, né, vêm com tudo, ela se encheu de folhas, sem eu fazer nada, sem eu colocar água, sem eu colocar adubo, sem eu colocar nada. Inclusive, eu mostrei os pés de romãs também, né, e o pé de figo também que está ali, que todos eles estavam totalmente pelados, aparentemente mortos, eles estavam aqui, né, porque a gente estava no inverno, a gente estava nesse quadrante aqui, e agora os pés de romã, tudo, eles estão ali verdinhos, cheio de flores, tudo bonitinho, sem ninguém tocar. Quem está cuidando deles é a mãe natureza. Então a gente percorre essa roda inteira falando sobre esses ciclos. E o que é importante? O ser humano, infelizmente, a Adriana falou aqui que isso acontece com o pé de caqui, onde eu trabalho até alguns alunos de ver a transformação, exatamente. Quando a gente para observar a natureza ensina muita coisa. Einstein já dizia isso. Né? Se você quer conhecer os mistérios, vá para a natureza, abra o livro da natureza, porque você vê tudo ali. Se você se conecta com a energia, a gente vai falar que o xamã ele tem essa característica de se conectar com a espiritualidade de tudo, de um cristal, de uma planta, de um animal e assim por diante. Então a gente tem o ser humano, quando ele se conecta de novo com esse poder, a vida muda, que é o exemplo que eu dei no pé de pitanga. Então, assim, o ser humano hoje ele se afastou da natureza, então é claro que ele não pode se afastar tanto, senão ele simplesmente morre, né? Mas ele se afasta ao máximo da natureza, ele não quer saber da natureza. Tem gente que mora em grandes cidades que não quer ver um animal, não quer ver um. Simplesmente ele quer aquele mundo urbano que é o mundo artificial. E sim, né, se a gente for ver os antigos, eles fizeram essa roda, por quê? Porque aqui tem todas as estações, tem tudo mapeado, tudo bonitinho. Então os nossos antepassados, eles sabiam quando era a época de plantar, quando era a época de colher, quando era a época de se recolher.
eles sabiam de tudo isso e eles estavam ligados com a Terra. Por isso que tem as festividades que a gente vai ver ali na parte celta, né? As festividades todas ligadas a esses períodos de estação. Então, o ser humano antes ele tinha essa ligação. Hoje não, porque hoje, assim, não falta comida. Você não tem que se preocupar no inverno, por exemplo. Quem aqui no inverno fez estoque de comida? Né? Chegou lá e comprou um monte de estoque de comida para deixar no armário, na geladeira, porque ia faltar. Não. Simplesmente, não importa a estação, você vai no mercado, tem tudo ali. Né? Então ficou muito. As pessoas esquecem, né? Não tem mais essa conexão com a Terra de que a Terra dá e a Terra tira. É a Terra que nos fornece tudo. Claro, o que acontece também hoje muito, né? A gente tem frutas da época, frutas da estação. E a gente come frutas de todas as estações, toda a época, mas a gente sabe que as frutas da estação são mais gostosas, mais nutritivas do que aquelas que estão vindo fora da estação dela. Então é muito legal quando o ser humano se conecta. E o que acontece? É só você observar o pé de caqui aí, o pé de pitanga, o pé de romã e assim por diante. Ele usa a força da terra, ele usa a força da natureza para fazer o seu processo. E a ideia aqui dessa roda é a gente se conectar com isso também. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está entrando na primavera, a gente pode pegar essa luz da primavera, essa força toda, e usar para o nosso trabalho, usar para a nossa vida. E aí, eu estudo também o taoísmo, né, a parte oriental, metafísica taoísta, e se fala muito assim, se você está indo junto com o Tao, você está a favor do Tao, a vida fica mais fácil. Se você ainda está indo contra o Tao é a natureza, fica tudo mais complicado. Então é por isso também, como o ser humano se afastou disso daqui, tem muita gente com depressão, muita gente doente, muita gente com ansiedade. Eu trabalho com terapia floral também, então eu mando uma ficha de avaliação. A parte de ansiedade é uma das que mais é top ali, né? Praticamente todo mundo coloca nota alta de ansiedade. E aí, isso a pessoa acaba tendo que viver de remédio. É muito ruim isso. Uma outra coisa interessante é que essa roda aqui, o Léo ele fez uma adaptação para a gente aqui no Hemisfério Sul. Por quê? O que acontece? Eu já vou passar aqui, deixa eu ver como é que está os próximos slides, porque a gente tem a roda do ano, certo? Essa é a roda do ano celta, todo mundo que é da bruxaria, do paganismo, enfim, conhece. Acabou de bruxar. Todo mundo conhece, são as festividades, né, os chamados sabás, todos eles ligados à natureza, ligados a movimentos da natureza. Então era um momento que ele sabia quando tinha que plantar, sabia quando tinha que colher, sabia quando tinha que se recolher, época de quando os animais eles se reproduzem, tudo isso é representado aqui. Então os antigos tinham isso, eles faziam festivais e rituais de agradecimento da terra, se conectando com essa energia. E o que acontece? Até hoje a gente tem esse tipo como posso dizer, de comemoração, só que cristianizado. Né? Então a gente tem, por exemplo, o solstício de inverno, que é o Iule, né, que virou o Natal. Virou o Natal, e aí as pessoas às vezes não sabem por que a gente coloca um pinheiro dentro de casa, um pinheiro com neve ali, com bolinhas, né, aquelas bolas. De onde vem esse pinheiro? Né? Então, tudo isso é o quê? São costumes pagãos que eram dessas festividades aqui, que foram trazidos para o nosso mundo cristianizado, né? Nessa parte do cristianismo. Então, se você for analisar, o Samhain virou o Dia de Finados, que aí lá nos Estados Unidos também é o Halloween, e assim por diante. Então, a gente tem tudo isso. Só que o que acontece? Muita gente aqui, inclusive no Brasil, comemora esses sabás, né? Comemora tudo isso, só que baseado no hemisfério norte. Então, eles comemoram, por exemplo, uma festividade que é inverno no verão, e uma festividade que é do outono, eles comemoram na primavera. E aí entra aquela questão, né? Isso eu já conversei muito com muita gente. Você pode ir pelo egrégora, né? Então, beleza, lá no hemisfério norte está todo mundo comemorando o Halloween. Então você tem que comemorar o Halloween aqui também. Só que o ambiente que você está, que é a Mãe Terra, que é a força da Terra, não está no Halloween. Ele está em outro, né? Ele está em outra festividade. Então, o que é melhor? Né? Aí você que tem que refletir. Você comemorar de acordo com o seu ambiente, de acordo com a Mãe Terra, com a energia que está aqui, ou de acordo com o egrégora que está ali.
Você pode até comemorar os dois, né? Só que não pode esquecer que a gente está no hemisfério sul. Então, a nossa ligação tem que ser com as estações daqui, né? E não com as estações lá do hemisfério norte. Então, agora a gente está, por exemplo, entrando na primavera. Lá eles vão estar entrando no outono. É outra energia. É outra coisa. A gente vai ver que o outono é uma energia de morte, né? Onde a natureza começa a morrer, as plantas começam a murchar, as folhas começam a cair. E já na primavera é o que a gente estava falando até agora. As plantas que estavam adormecidas estão aí explodindo com flores, folhas, né, todas elas tendo vida. Então, como é que você vai comemorar um festival que está falando de morte, que está falando de recolhimento, se a gente está num ambiente onde está tudo acontecendo, está tudo nascendo? Então, a gente fala um pouquinho disso na roda. Essa é a roda medicinal, dentro dos índios, então tem todo um simbolismo. Na verdade, eu levo um banner, né, onde a gente pode ver ela bem grandona, e aqui a gente vai ver, eu mando para vocês o PDF para todo mundo que quiser estudar. Então, cada roda aqui, a gente trabalha com as 4 direções, né, oeste, leste, aqui no caso norte-sul, mas o Léo ele faz essa mudança, né, então fica o sul e fica o norte aqui, para fazer a adaptação de hemisfério norte e hemisfério sul, e cada um desses quadrantes tem uma série de representações. Então, por exemplo, o oeste representa o reino mineral. Nessa parte do reino mineral, a gente fala muito de cristais. Quem gosta de cristais aqui? Eu vivo com cristais, estou aqui com vários. Né? Sempre tenho trabalho com cristais para cura, para, né, a Larissa ama, trabalho com cristais para cura, para autoconhecimento, para uma série de coisas. Então, aqui no reino mineral, a gente fala bastante de cristais, porque esse é um tema do xamanismo. O xamã, desde sempre, desde a antiguidade, ele conhece a energia dos cristais. Depois a gente entra no reino animal, onde a gente fala um pouco mais dos animais, mas a gente já começa a falar dos animais aqui também, porque o animal no xamanismo, ele é muito, muito, muito importante. Ele é um espírito irmão, ele é um professor, na verdade. Então, na verdade, antes de entrar no inverno, aqui, antes de entrar na roda, a gente já começa a falar de animal de poder. Quem aqui tem animal de poder? Quem sabe o seu animal de poder? Quem já trabalhou com essa energia? Então a gente já começa a entrar nessa energia. Qual é o seu animal? A gente faz uma jornada, e a jornada é como? Com o tambor. Então existe uma meditação com tambor, e a gente vai. A Adriana não sabe nada de animal de poder. Então, legal. Então, todo mundo tem, porque se você for pesquisar, até na parte da psicologia, né? Um animal de poder é algo que está dentro de você, uma característica que está dentro de você, é uma força que está dentro de você. Então, o animal de poder, ele inclusive, ele fala sobre a nossa missão. O meu animal de poder é o lobo, um deles, né? E o lobo, ele é o quê? Ele é o professor. Então, por isso que eu estou indo muito forte nessa questão de trabalhar com grupos, e eu sempre atendi individualmente, né? Então, até hoje eu atendo individualmente, mas eu quero muito ir para grupos para poder espalhar cada vez mais a mensagem. Depois a gente fala do corpo espiritual, né? A gente fala aqui nesse caso do fogo, né? Do elemento fogo. Aqui é elemento ar, aqui é elemento terra. Aqui é elemento água, a gente fala do mundo vegetal, das plantas. Então, uma coisa aqui, por exemplo, nessa parte do leste, a gente fala muito de crenças. Né? O que você acredita na espiritualidade? Então, tudo isso a gente vai passando aqui pela roda. Cada uma dessas luas, a gente trabalha conhecimento sobre elas. E aí, lembre-se que eu vou mandando material para a pessoa poder ir lendo, para a pessoa poder ir pesquisando, porque não dá tempo de falar tudo. Né? A gente tem muita coisa, tem práticas nas aulas, então existe muito conteúdo que eu vou dando para a pessoa ir lendo, porque a ideia dessa roda de xamanismo é que a pessoa tenha um conhecimento do xamanismo. O xamanismo ele tem muito de intuição, muito de coisa de rituais, mas é interessante você conhecer, né? Você ter a parte do conhecimento, e a partir do conhecimento você faz o ritual que você quiser. Então essa roda, como eu já comentei, ela mostra os sabás. Então, você fazendo a roda de xamanismo, você vai ter esse conhecimento, sabendo os sabás maiores, né, sabendo os sabás menores, e aí trabalhando cada um deles, a energia de cada um deles, e você pode se conectar com a Terra, de acordo com a data, você faz ali o seu ritual, você faz a sua, posso dizer, a sua oração, a sua meditação, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, as festividades que tinha em cada uma dos sabás, né? O Samhain, né, o Samhain, que é o Halloween, que é a morte do Deus.
O Yule, o nascimento da criança promessa. Quem é a criança promessa? Só Jesus aqui, né? Que virou aí o Natal. Imbolc, a promessa da primavera. Ostara, a terra desperta. E Ostara tem a ver com Natal, né? Então, em inglês é Easter. E aí, por que você tem um coelho que bota ovo e o ovo é de chocolate no Natal? No Natal não, na Páscoa, né? Sendo que Páscoa, para os judeus, antigamente, né, é Pessa, né, que é passagem. E aí Ostara, né, o Easter egg em inglês, veio da deusa Ostara, que veio desse paganismo. O Beltane, que é a parte onde os amantes se entrelaçam, tem um ritual lindo com o polo, né, com o mastro ali do Beltane. Lita, momento de alegria e regozijo. Lugnadas, sacrifício do pai. E Mabon, a segunda colheita. Então, cada uma dessas datas tem uma festividade, um ritual que se era feito. E a gente pode fazer algo adaptado hoje, né? Hoje a humanidade não está tão ligada a essa questão dos rituais, mas apesar que isso tem que ser resgatado, né, diversos antropólogos, diversos psicólogos hoje falam isso também, que a ritualística ela ajudava muito o ser humano e hoje ela foi perdida. Mas a cada uma desses rituais você pode se conectar, sabendo o conteúdo deles, você pode se conectar e fazer um trabalho seu, né? Ou mesmo entrar num trabalho em grupo. E aí, falando no xamanismo, como eu já comentei hoje, que eu fiz, que eu recomendei fazer, né, lá na live que eu falei, porque a Lua está se encontrando com Plutão nesse momento no céu, então é um momento de muita, assim, resgate, muito renascimento que pode ocorrer. E dentro do xamanismo, o xamanismo é trabalhar com energia. Xamanismo é uma coisa muito interessante, porque, deixa eu ver se eu tenho alguns livros aqui para mostrar. Depois eu acho eles, mas a gente tem hoje, acho não está aqui, muita coisa que se fala de cura vibracional, né? Então, por exemplo, esse é um livro, e eu recomendo muitos livros, né, dentro da roda, porque eu acho que a questão do estudo é muito interessante, então quem gosta de ler vai ter um monte de livro que eu vou recomendando. Esse livro, Mãos de Luz, é um clássico, né, dentro dessa questão da cura vibracional. Também aqui Medicina Vibracional, né, que é outro livro que fala muito disso, dentre vários outros. E tudo isso que está vindo agora, né, quântico, né, estelar e assim por diante, é algo que os xamãs já faziam há 40 mil, 50 mil anos, né? Porque quando o xamã ele pega, por exemplo, uma defumação, né, a gente faz a defumação, a gente ensina a defumação na roda, ele pega uma erva, ele faz uma defumação no corpo da pessoa. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando esse campo de energia. Então, isso aqui, por exemplo, é uma foto Killian, né? Algumas pessoas já tiraram, eu já tirei uma foto Killian, por exemplo. Eu tirei no curso da Cristina Cardo. E a foto Killian hoje cientificamente mostra o campo áurico. Ou seja, é real. Acredite você ou não, né? Você pode ser o mais cético que for, mas a foto Killian mostra que o ser humano ele tem um campo de energia. Não só o ser humano, como o vegetal, o animal, né, o cristal, todos eles têm campo de energia. E o que o xamã faz? Ele limpa esse campo de energia. Ele limpa com a erva, ele limpa com o tambor, ele limpa com a maraca. Então, assim, a maraca está ali, eu devia ter trazido ela aqui, mas depois ao longo da roda eu mostro. Maraca é um instrumento de poder, um instrumento de som, de limpeza. Então, o xamã, quando ele vai fazer uma limpeza energética, uma limpeza xamânica, ele vai trabalhar aqui, ó. Ele vai trabalhar nesse campo de energia. E hoje, por exemplo, eu estou também fazendo um estudo aí da cura prânica, né? Quem conhece a cura prânica aí, que é algo que também está vindo novo, não tão novo, mas bem forte agora. E o conceito da cura prânica é assim, você tem que limpar. Primeiro você tem que limpar o campo de energia. Então não adianta, por exemplo, o reiki, né? Eu também sou reikiano. E aí você vai lá e aplica o reiki na pessoa. Segundo a cura prânica, não. Você tem que fazer uma limpeza forte na pessoa para depois você energizar. Isso os xamãs já faziam há milhares de anos. Então os xamãs já têm esse conhecimento da energia muito antes de inventar qualquer instrumento, qualquer equipamento. Eles já sabiam, eles já tinham, né? Como o xamã ele vai para o mundo espiritual, ele enxerga o aura, ele sente energia, ele tem, né, todo um aparelho para se conectar com o mundo invisível. E a gente faz isso. Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe fazer uma limpeza, né? E que às vezes ela vai numa limpeza xamânica, vai num espaço, vai num local, e ela sai muito bem, né? Ela sai sentindo bem, porque ela passou por essa limpeza.
E aqui a ideia é você aprender a fazer em você. Né? É legal ter outra pessoa, ter um xamã fazendo, enfim, mas você pode fazer todos os dias uma limpeza energética para você, ou quando você sentir que está pesado, está com a energia meio pesada. Então a ideia é aprender, eu apresento algumas ervas, os incensos, como fazer, né? Com toda a parte técnica que é feita. E aí você faz a limpeza do seu campo de energia. Né? E você pode fazer isso direto, em momentos, por exemplo, esse que eu estou falando, a Lua se encontrando com Plutão, ou quando você sentir com a energia baixa, sugada, pesada, enfim, a gente não toma banho todo dia, né? O banho para o corpo físico. Então, o corpo energético ele também precisa de limpeza. Todo pensamento, sentimento pesado, denso, né, que você tem, vai para esse campo. Né, e esse campo vai se desfazendo, vai ficando pesado, abre-se buracos, rombos, que é onde vem pessoas e roubam energia e colocam energia e assim por diante. Então o xamã ele é um especialista, né, em limpeza energética no campo áurico, toda a atuação dele é na energia. E a purificação com a fumaça tem uma técnica, cada um tem você pode ter uma intuição sua, mas tem uma técnicazinha que você pode pegar, você pode aprender a utilizar. Então, por exemplo, você pode fazer em sentido anti-horário e trabalhando os pontos, os pontos cardeais. Então, para o leste você pede iluminação, para o norte você pede força, que te fortifique, para o oeste você pede transformação, para o sul você pede informação, para o céu você pede poder, e para a terra você pede nutrição. Mas eu gosto sempre de frisar que isso é muito pessoal, isso é muito intuitivo. Então, assim, isso aqui é algo que está na apostila, que foi dado e eu coloco aqui para vocês. Mas o que eu gosto de falar para a galera ali, sinta. Então, você quer trabalhar com energia, você tem que trabalhar a sua intuição. Se você quer trabalhar com esse cristal, pega o cristal na mão, se concentra e sente como que você vai trabalhar esse cristal. Onde você vai colocar ele, né, como que você vai trabalhar a energia dele. A limpeza é a mesma coisa. Né? Pega o incenso, que a gente fala de um incenso natural, então não é aquele incenso de varetinha de 1,50 que você compra aí nas lojas, né, de produto esotérico na Calunga. Aquele incenso não vai te limpar nada, aquilo lá é só química pura. É um incenso natural mesmo que eu mostro, né, tem uns ali, que a gente faz com a erva, é só erva. É só erva e a fumaça da erva. E aí você vai fazer uma limpeza com você, fazendo as suas mentalizações e os seus pedidos. O altar xamânico, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque o altar ele é um ponto de força, ele é um ponto de energia. Quem tem altar aqui? Quem que já tem esse conceito do altar, já tem essa, como eu posso dizer, já tem esse hábito, né, de ter esse ponto de energia? O altar xamânico, ele basicamente, não sei, o altar xamânico, ele basicamente, ele trabalha com os 4 elementos, e por isso que eu coloquei essa carta aqui. Lembra que eu falei que eu vou trabalhando vários conhecimentos dentro da roda, porque é tudo aquilo que eu tenho e tudo isso se converge, tudo isso faz uma síntese. Então esse é o arcano, o mago do tarô. Né? E o mago é o xamã. O mago ele é aquele que trabalha com energia, ele faz a vontade acontecer. Ele pega o que está no invisível e traz para o visível. E essa carta, ela mostra o mago primeiro, né, trabalhando aqui com os 4 elementos. Então a gente tem aqui terra, água, ar e fogo. E é o que você vai fazer no seu altar. Então quando você for montar um altar xamânico, basicamente, você vai pegar as direções e você vai colocar um elemento, um símbolo de um elemento em cada direção. Basicamente isso. E aí você pode colocar o que você quiser no meio, você pode colocar uma pedra, um cristal para energizar, você pode colocar os seus instrumentos de poder, o cachimbo para quem tem, enfim. E aí você faz o que for. Porque o altar, qual que é a ideia do altar? É ser um ponto de força para você, um ponto de energia. Então é um lugar onde você vai fazer suas meditações, onde você vai fazer suas orações, os seus pedidos, onde você vai fazer a sua magia. Eu coloquei aqui o mago, não é à toa, onde você vai fazer a sua magia. Porque o xamã, ele tem que fazer magia, ele é um ser mágico. Ele trabalha a espiritualidade, ele trabalha o mundo invisível. Então a ideia, e o meu xamãzinho está me chamando, vem cá. Vem cá, vem. Não sei se ele vai aparecer aí no vídeo, mas está aqui. Meu lobo é um animalzinho de poder, está aqui.
uma criança. Todo mundo deveria ter um animal de poder perto, assim. O Duquinho está aqui. E aí, o xamã, ele faz magia. Então, o altar xamânico, como eu falei, ele é simples. Você não precisa colocar um monte de imagem, um monte de coisa. Você pode colocar o que você quiser. Mas, basicamente, o altar xamânico trabalha com os 4 elementos. Então, você pode colocar uma vela para representar o elemento fogo. Você coloca ali uma pena, uma adaga, um incenso para representar o elemento ar. Você coloca um cristal, você coloca um vaso de terra para representar o elemento terra. Você coloca um cálice, você coloca uma concha, você coloca alguma outra coisa para representar o elemento água, e você tem ali os 4 elementos. E a ideia é que você realmente ative esse altar. Coloque a sua espiritualidade, coloque a sua intenção, coloque a sua força, para que ele fique cada vez mais forte. E por que o xamã trabalha com os 4 elementos? Porque os 4 elementos formam tudo nesse mundo. E quando você domina os 4 elementos, né, que estão aqui, você pode dominar o quinto, que é a quinta essência, que é o éter, que é o espírito. Então, esses 4 elementos, eles nos prendem à matéria. E aí você, dominando eles, você ultrapassa eles e vai para o quinto elemento, que é o espírito, que é o éter, que é, né, a manifestação invisível. E a gente tem um outro ponto interessante aqui do mago, também ligado ao xamanismo, porque o mago ele está apontando para cima e ele está apontando para baixo, né? Primeira coisa que se diz aqui nessa carta, nessa sabedoria, é que o mago sabe, né, da lei hermética. Quem conhece as leis herméticas aqui, leis do universo, que a lei que diz assim acima como abaixo. Né? Resumindo, tem toda uma descrição na tábua de esmeralda, mas essa lei resumida é assim acima como abaixo. Outra coisa que o mago faz aqui, né, ele é um intermédio entre as forças do céu e a força da terra. Dentro do taoísmo também, que é um outro estudo que eu faço, a gente tem essa divisão trina, né? Onde você tem, por exemplo, no rosto, o estudo da fisiognomonia, onde aqui é a parte céu, aqui é a parte terra e aqui é a parte homem. Né? Então a gente tem céu, terra e o homem fazendo a interligação dos dois. Novamente, eu vou pegar essa imagem aqui para simbolizar uma outra coisa, um conceito do Tantra. O Tantra é outra linha de conhecimento que eu trabalho. Você tem que trabalhar a sua Kundalini. Né? Então, não sei se vocês já ouviram falar da Kundalini, que é aquela energia, aquela serpente ígnea que fica na base da coluna, que inclusive tem muito a ver com o xamanismo. Tantra e xamanismo tem muito a ver, porque a Kundalini, né, essa energia da serpente, aqui no Brasil os índios chamam de jiboia. Então, você trabalha com o espírito da jiboia, que é curador, que tem a ver com a Kundalini. Então, a sua meta é o quê? Você fazer com que a Kundalini que está adormecida na base da coluna, desperte, suba, passe por todos os chakras e chegue no céu. Na verdade, o que acontece é um encontro do céu com a terra dentro de você. Né? A gente tem as energias da terra, né, que é Kundalini, energia do céu, que é Forrat, e elas se encontram aqui no chakra cardíaco. Então, isso é bem interessante. Isso é um conceito da magia, do Tantra e também do xamanismo. O xamanismo ele trata isso como o avô céu, não é o pai céu e a mãe terra. O avô sol e a avó lua. Então o xamã ele sempre faz também um intermédio entre isso, entre essas duas forças, né? Pai sol, pai céu e mãe terra, avô sol e avó lua. A gente pode traduzir também como yang e yin. E outra coisa que o xamã faz, que a gente vai ver aqui, esse apontamento do mago, né? Para cima e para baixo, é que o xamã ele é um ser que ele percorre todos os planos. Então ele vai para planos superiores, planos inferiores, ele fica na realidade ordinária. Inclusive essa carta do mago, geralmente ela é associada a Mercúrio, né? E Mercúrio na astrologia, Mercúrio na mitologia, que é Hermés, que tem a ver com a energia do mago, também era aquele deus que ia para todos os planos. E você que está aí pode ser o mago, pode ser o xamã, pode ser a xamã. A parte do xamanismo eu acho até interessante, que eu pensei nisso hoje, que eu mandei um áudio para a nossa roda, né? Que já está acontecendo, e só tem mulher, né? No grupo inteiro só tem mulher, só tem as xamãs. E você vai ver no xamanismo, é o xamã ou a xamã. Né? Não importa o gênero. Né? É xamã, o termo é xamã. E aí você vai lá e algumas linhas podem até criar um termo feminino para xamã, mas
Eu chamo de o xamã e a xamã. É igual. O homem ou a mulher, eles têm o mesmo poder de trabalhar essa energia mágica, de trabalhar essa energia da natureza. E os 4 elementos? Né? Qual que é a importância dos 4 elementos? O xamanismo ele trabalha muito isso. Assim como a magia, assim como a bruxaria, assim como a astrologia, tudo isso, porque nós somos feitos desses 4 elementos. Então, para quem não sabe, né, esses são os símbolos esotéricos, os 4 elementos, onde o triângulo para baixo é a água, né, ou o grande yin, o triângulo para cima é o fogo, ou o grande yang, o triângulo para baixo com risquinho é a terra, ou pequeno yin, e o triângulo para cima com risquinho é o ar, ou pequeno yang. Então, aqui também, para quem conhece o taoísmo, a gente tem aquela bolinha, né, do taoísmo com as bolinhas no meio, que é o preto e o branco, se misturando, são os 4 elementos ali. Grande yang, pequeno yang, o grande yin, o pequeno yin e o grande yin. E quando eles se juntam, essa foto eu peguei, que é bem legal, que quando eles se juntam, eles viram o éter, né, e viram a estrela de Davi, né, ou o hexagrama chamado, né, Maguen Davi, enfim. Esse símbolo ele representa o quê? Ele representa a harmonia entre as forças do céu e as forças da terra. Então, olha que bonito isso. Você virando, né, trabalhando com o xamanismo, você vai virar um agente de equilíbrio entre as forças do céu e as forças da terra. Né, você pega o triângulo que vai para cima e o triângulo que vai para baixo, juntos os dois se equilibram e você é um agente de transformação. Bandeira de Israel, porque é a questão da estrela de Davi. Né? Mas esse não é um símbolo só de Israel, esse é um símbolo universal. Né? Assim como tem também o pentagrama, né, que é a estrela de 5 pontas, tem o septagrama, que vocês dá para vocês verem aqui, porque está atrás da estante, mas tem o septagrama, que é a estrela de 7 pontas, e assim por diante. Então isso aqui é geometria sagrada. Né? Geometria sagrada é que os xamãs já trabalhavam também. Né? Inclusive o círculo, por exemplo, que é muito utilizado no xamanismo, tanto que o tambor é em círculo, tudo é em círculo. E o xamã ele fala, né? O ser humano hoje, o homem branco, ele é muito estranho, porque ele mora numa caixa, ele dorme numa caixa, ele trabalha numa caixa, ele treina numa caixa, ele se locomove numa caixa, porque tudo é quadrado. Se você for olhar, a sua casa é quadrada, é cheia de quinas. Inclusive o Feng Shui, ele fala que as quinas elas não são muito legais. Então, assim, se você tem uma pilastra, você tem um pilar aqui que nem eu, tem uma viga no meio do quarto, para o Feng Shui isso é muito ruim. Por quê? Porque trava energia, bloqueia energia. Já o círculo não. O círculo ele faz a energia circular. Por isso que o índio, né, ele mora numa oca que é redonda. E a gente pega o Feng Shui, por exemplo, o Feng Shui, né, que eu também trabalho com essa sabedoria, e você tem que fazer nas curas, para que o Qi, ou Qi, ou Prana, enfim, como você queira chamar, ele possa circular bem pela casa. Mas quando você tem muitos quadrados, muitas quinas, aquela energia não flui direito. E aí você tem uma série de problemas. Então, trabalhar com os 4 elementos é parte do xamanismo. Então, você vai se harmonizar com o elemento água, com o elemento fogo, com o elemento terra, com o elemento ar. Todos eles estão dentro de você. Se você fizer o seu mapa astral, você vai ver esse equilíbrio de elementos. Como é que está em você? De repente, você é uma pessoa que tem mais fogo, uma pessoa que tem mais terra, uma pessoa que tem mais ar. O último mapa que eu peguei, por exemplo, é muita terra. Né? E isso traz uma característica da pessoa. Mas todas as pessoas, independente do mapa, podem trabalhar com os 4 elementos. A Larissa fez hoje a Larissa, né? Se ela quiser falar o elemento predominante dela, tá ali. Né? O seu não foi o último, não. O seu não é o do elemento terra. Fogo, muito elemento fogo. Né? 3 signos, os 3 principais do signo de elemento fogo. Então, cada um desses aqui é uma energia. E é o que eu falei, essa roda ela é viva. Eu estou, na verdade, criando todas as aulas, né, da roda que está acontecendo na Vila Mariana, e eu vou adicionando vários elementos. Então, a gente fala assim, sobre astrologia, na roda que eu estou fazendo lá, eu mostro o mapa astral, a gente faz esse trabalho aí, porque tudo é interligado. O xamanismo é o estudo da natureza da Terra, mas se você pegar a astrologia é o estudo do céu, e eles se complementam. Então, para quem gosta, a gente faz uma misturinha aí. E a gente tem o conceito de zonas cósmicas no xamanismo. Né? Quem é o xamã?
Falar um pouquinho sobre a história do xamã, né? Tem uma lenda que conta a história do primeiro xamã, uma lenda siberiana. Para começar, o que é o termo xamanismo? Os antropólogos determinam como xamanismo tudo aquilo que é uma religião que não é parte da religião predominante. Então, toda prática espiritual que não é nenhuma religião formada assim e determinada como judaísmo, cristianismo e assim por diante. E o termo xamã nasceu da Sibéria, né, que vem de Samã, que tem seus primeiros registros de xamanismo lá. É uma coisa bem interessante que, se você for pegar o xamanismo, você vê inscrições na caverna, né? Você vê inscrições nas cavernas que mostram ali o que tinha muito anterior aí a qualquer registro escrito. Né? Tinha desenhos na caverna que dizia. E o xamã, ele é o quê? Ele é um ser que ele viaja entre zonas cósmicas. E aí tem essa representação, né, da árvore, ou árvore da vida. E na Cabala também tem a árvore da vida que a gente faz, onde você tem o mundo inferior, o mundo ordinário e o mundo superior. Não tem melhor e não tem pior. Então, uma coisa que é muito importante, o xamanismo não tem um conceito de inferno, né? Então, eu vou para baixo, eu vou para o inferno. Não. É o submundo. Tem coisas ali. Geralmente você vai lá buscar animal de poder, você vai lá buscar espíritos guardiões, assim por diante. E aqui para cima você vai buscar guias, você vai buscar mestres, mas o xamã, ele vai para todos os planos. Ele lembra, ele é o Mercúrio, ele é o Hermes, ele é aquele que viaja entre esses planos, ele tem livre passagem. Então, por exemplo, na mitologia grega, Hermes era o único deus que tinha permissão de entrar no submundo, que era a zona de Hades. O xamã, ele tem a capacidade, ele tem a permissão de rodar por todos esses mundos, essas zonas cósmicas. E o que são essas zonas cósmicas? Né? O que é isso? Se a gente for pensar hoje, cientificamente falando, são estados de consciência, são estados vibracionais, né? Que a gente vai ver que tem a questão das frequências cerebrais. E de acordo com a frequência que você está, você acessa mundos. Então, o conceito de mundos no xamanismo tem essa divisão, que é aquela árvore. Então, o mundo intermediário, que é a realidade ordinária, é onde a gente está aqui agora. Estamos aqui, né, em beta, né, que são as ondas cerebrais da vigília. A gente está aqui em beta, então é o mundo intermediário, é o mundo que a gente vê aqui real. Né? É o que todo mundo está preso. É aquele que todo mundo conhece. Aquele que é muito materialista só vê isso. Né? O mundo inferior, que a gente já começa a entrar em outro estado de consciência, uma outra frequência cerebral, já é o mundo dos arquétipos, dos antepassados, dos espíritos, do inconsciente, da sombra. E aí o que acontece? Por exemplo, a gente já teve na roda presencial uma vivência para encontrar antepassados e trabalhar com a energia dos antepassados. Já fizemos uma vivência de animal de poder para encontrar os animais de poder. Tudo isso você encontra no mundo inferior. E tudo isso te dá raiz. Lembra, eu vou voltar um pouquinho aqui na árvore, que é interessante. Está aqui na raiz. Então, quem tem uma raiz forte, se a árvore tem uma raiz forte, ela cresce saudável, feliz, forte. Se a raiz está doente, o que vai acontecer com essa árvore? Ela simplesmente vai ficar doente, ela vai cair, ela não vai crescer e ficar boa, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai para o passado, que foi o exercício que foi feito, encontra nossos antepassados, a gente pode encontrar força ali. É uma coisa que eu comentei que, também trabalhando a missão, você simplesmente olhando para o passado, você pode identificar, por exemplo, forças, talentos que você traz do passado e também karmas, sombras que você traz do passado. E a nossa vida se resume ao quê? Em a gente viver o que a gente tem de melhor e transformar aquilo que a gente tem de não legal, de pior. Então, por exemplo, você pode vir com karma de família, com karma de passado, que hoje parte da sua missão é transformar esse karma, é ultrapassar aquilo, é transmutar. E aí, como é que você faz isso? Você tem que saber, você tem que identificar, você tem que olhar para trás e falar o que tinha ali, né? O que não está legal dentro dos meus antepassados que eu estou aqui com uma missão de transformar. E eu fiz o meu, eu sei o meu, eu estou aprendendo cada vez mais e estou vivendo a minha missão com isso. Então esse é um mundo inferior, esse mundo
onde a gente vai encontrar muita sabedoria, e é aquilo que eu falei, né? A vivência ela não é só ali na aula, ou só aqui na aula, por exemplo. Você aprende a fazer essa vivência para que você possa acessar a todo momento. Então, quando a gente fala de animais de poder, você, a qualquer momento, você pode falar, não, vou fazer uma meditação, vou fazer um trabalho aqui para acessar um animal de poder, para falar com o meu animal, para chamar, pedir ajuda de animais. Então, essa não é uma aula de animal de poder, mas eu já vou dar uma palhinha aí, né? Então, geralmente você tem o seu animal guardião, o seu animal totem, é aquele que está sempre com você, e você tem animais auxiliares, que eles podem vir a qualquer momento te ajudar em qualquer coisa. E além do animal vir, então, por exemplo, existem algumas abordagens. Você vai lá e faz uma viagem, e aí veio os animais. Então, vamos supor que eu fiz uma viagem, isso aconteceu mesmo, eu fiz com o rapé, e veio o castor. E aí veio esse animal, o castor, e ele vem trazer uma mensagem, ele vem trazer uma energia. E o castor é o construtor. Então é aquele que já me diz, meu, estou num período de muito trabalho, muita construção, então estou fazendo a roda presencial, estou criando a roda online, estou preparando aí astrologia online também. Então, para quem gosta de astrologia, quer saber ler mapa astral, quem entende mais sobre isso, estou preparando astrologia online, estou preparando tarô online também, para quem gosta da energia do tarô, trabalhar aí esses arquétipos, trabalhar esse conhecimento, e também criando aí, revendo o programa de coaching, tanto o coaching individual, quanto o coaching grupo. Que eu estou querendo fazer um programa de coaching grupo e rever algumas coisas, dar uma transformada no coaching individual. Então, o que acontece? Eu fiz essa meditação, o castor veio, e o castor ele tem essa energia da construção, ele é um grande trabalhador. E ele me traz essa energia, é como se isso é o que acontece. Então, o animal que aparece para você, ele vem como uma energia que você está precisando. Ele vem como força. E uma outra forma de você usar os animais, né, trabalhar com eles, é você realmente invocar. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo hoje, a pessoa ela está precisando de uma iluminação, ela está precisando de uma inspiração, de uma nova visão. Ela chama a águia. Né? A águia é o animal que ele está mais próximo da espiritualidade, mais próximo do Criador, do grande espírito. É um animal que voa mais alto, ele tem uma visão abrangente. Então, a pessoa que está sem visão, a pessoa que está ali, meio perdida, ela chama a águia e a águia dá uma visão, ela põe luz, ela põe muita luz ali, ela põe espiritualidade. Outro animal que pode ser chamado, num caso desse, é a girafa. A girafa tem uma medicina de visão, né? E a gente fala direitinho o que é medicina, o que é cada animal e assim por diante. E no mundo superior, a gente faz conexão com os mestres de inspiração divina, guias, mentores e assim por diante. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a energia de Saint Germain. Né? Inclusive, eu tenho florais de Saint Germain, eu trabalho com essa energia. Sempre em ritual de ayahuasca, eu já trabalho bastante com Saint Germain aparecendo ali. Então, eu posso ir para o mundo superior e conversar com Saint Germain e ter esse contato com ele, com essa sabedoria. Ele vai me dar, dizer aquilo que ele quer. A própria chama violeta, né? Estou fazendo um trabalho bem forte com a chama violeta. Eu falei isso hoje sobre transmutar questões negativas, questões que você não quer levar. A chama violeta é ótima para isso, a pedra ametista, né? E uma série de ferramentas que você pode utilizar. Então, no xamanismo, a gente percorre esses mundos. E o que significa, né? Em termos científicos? Porque isso é uma coisa bem interessante. Minha configuração astral, né? Para quem gosta de astrologia. Eu sou aquariano, ou seja, aquário é um signo de ciência, é um signo de racionalidade, é um signo de ar. Mas eu tenho ascendente em peixes, que é o signo do misticismo, é o signo, né, da questão, como posso dizer, da espiritualidade total, da crença. E eu tenho essas duas energias. Então eu gosto de ter uma confirmação, eu gosto de ter, por exemplo, e saber como é que funcionam as coisas. Então eu gosto de ir atrás. Então, o que é o xamanismo, né? Como que o xamã fala com o espírito? Como que o xamã reconhece o espírito da planta? Como que o xamã entra em estado alterado de consciência? Michael Herner, que é um grande antropólogo, aí, uma referência no xamanismo, ele nem chama de estado alterado de consciência, ele chama de estado xamânico de consciência, né? O famoso EXC. Como que você entra no EXC? Né? Um método mais comum, o tambor. Então, o tambor ele é chamado de cavalo do xamã.
cavalo espiritual do xamã. Por quê? Porque essa batida, eu vou bater um pouquinho aqui, eu começo e não quero parar mais. Está um pouquinho desafinado esse tambor, o tambor tem que afinar, mas essa batida rítmica, monótona, ela faz com que o cérebro ele entre em estado alterado de consciência. Como? Através das ondas cerebrais. Então, por exemplo, o mundo intermediário e consciente, a gente está em beta e alfa. Né? O alfa é um breve relaxamento, que você já começa a mudar, então assim, ele já está aí nos 8 ciclos, e os estrados xamânicos de consciência, né, o mundo inferior e superior, você está em 4 a 8 ciclos, ou seja, você está em teta. Você está numa frequência totalmente diferenciada, totalmente calma, vamos dizer assim. Então você começa a entrar no estado alterado de consciência com o tambor, com essa batida rítmica, e existe uma condução. Então eu vou conduzindo e a pessoa vai trabalhando com um estado de imaginação. O Jung chamava de imaginação criativa, imaginação ativa, e você entra naquele mundo. Né? Você entra naquele mundo. Outras formas de você entrar em estado xamânico de consciência são as plantas de poder. Né? Então, você toma uma ayahuasca, pronto. Você vai realmente para outros planos, você vai fazer um trabalho. Mas também existem respirações, meditações, uma série de coisas que você pode utilizar. O tambor é o que o xamã mais utiliza. Por exemplo, essa questão do teta, né, das ondas teta, existe hoje toda uma terapia, uma cura vibracional chamada Theta Healing. Quem conhece? O Theta Healing ele trabalha nessas frequências, ele trabalha muito nesse estado alterado também para conseguir coisas. Eu diria que o Theta Healing é uma espécie de xamanismo moderno também. É mais ou menos aquilo que é feito. Então, aqui nesse estado xamânico de consciência, você vai buscar respostas, você vai buscar autoconhecimento, você vai buscar orientação. Então, olha que bonito você ter essa possibilidade de ter um contato com o mundo espiritual, né? De uma forma realmente prática, realmente que você sente. Então, quando você está numa vivência com o tambor, realmente é forte, né? E aí, aquelas pessoas que têm dificuldade com meditação, que não conseguem meditar, que não conseguem, de repente, são muito presas à matéria, é uma forma muito interessante de você ter contato com isso. Porque se a pessoa toma uma planta de poder, é como se fosse uma bazuca para ela acessar outros estados de consciência. E o que a ciência diz? Né, uma coisa bem interessante, porque, como eu falei, eu gosto de ter essas comprovações, eu gosto de entender como é que funciona, apesar de acreditar. Mas o que acontece? A gente tem o hemisfério cerebral. Né? Então, tem a fotinho aí do nosso cérebro, a gente tem a divisão no meio, e tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E dessa divisão nasce uma série de coisas. Né? Tanto coisas esotéricas, coisas espiritualistas, quanto coisas da ciência mesmo. Né? Qual cérebro governa o quê? Né? Qual olho governa o quê? Então, tudo isso tem essa divisão. Então, a própria ciência mostra que o lado esquerdo do cérebro ele é lógico, ele é organizador, ele trabalha com a questão do tempo. Né? Então ele é o quê? Ele é masculino, ele é yang, ele é aquele cérebro que, vamos dizer assim, ele é pegado à matéria. Então ele é do tipo sensação também, quando a gente fala da tipologia junguiana. E o cérebro direito, ele traz a paz, a intuição, o insight, a imaginação, o sonho, tudo isso é o cérebro direito, é o hemisfério direito, que é o lado feminino. Todo mundo tem os dois hemisférios, certo? Todo mundo tem um cérebro completo aqui, os dois hemisférios. Só que a nossa sociedade hoje, nossa sociedade moderna, patriarcal, enfim, ela valoriza muito isso daqui. Ela valoriza muito o hemisfério esquerdo. Você vai na escola, você é entupido de informações de livros, né? Então, estuda isso, estuda aquilo, estuda isso, estuda aquilo. Mas, apesar de ter, tem pouco. Essa Rosângela levantou a mão. Rosângela levantou a mão, estou vendo aqui. Quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas a grande questão é que não é muito trabalhado, né, o nosso hemisfério direito. Porque, inclusive em mulheres. Então, assim, a mulher geralmente trabalha mais com o hemisfério direito, mas eu vejo muitas mulheres sem intuição, né? Porque, assim, ou ela não realmente não dá atenção, não ouve, ou ela fala que ela ouve e só dá errado. Né?
Então, quem aqui, por exemplo, utiliza a intuição? Quem acha que é uma pessoa intuitiva? Que a intuição te ajuda? Porque a intuição, ela é o nosso guia ancestral, é o GPS que a gente tem internamente. Se você se conecta com a intuição, como posso dizer, a chance de erro é muito pequena. Você começa a errar menos. A intuição está ligada aqui, ó, com o chakra frontal, né, o nosso Ajna Chakra, que te ajuda nas escolhas. Então, por exemplo, se você sempre faz escolhas ruins, significa que a sua intuição não está legal, você não está ouvindo ela, ou ela está suja, o canal está sujo. Né? Falei sobre isso hoje não, ontem, se não me engano. Acho que foi ontem, não lembro, que eu tenho as listas de transmissão no WhatsApp, eu mando um monte de coisa, fico perdido. Né? Mas, por exemplo, os florais, eles ajudam a limpar esse canal, para você ouvir a intuição. A intuição vem de onde? A própria ciência diz, daqui, do hemisfério direito. E no xamanismo a gente trabalha muito o hemisfério direito. Né? Não esquecemos do esquerdo, porque ele é importante também. Tanto que isso que a gente está fazendo agora é trabalhar o lado esquerdo do cérebro. Depois, se a gente for para uma vivência, uma meditação, alguma coisa assim, a gente vai para o hemisfério direito. Então é importante ter esse balanceamento, esse yin-yang que foi perdido. Né? Porque o hemisfério direito ele tem valores do feminino, os valores do feminino que foram muito bloqueados aí, né, pela sociedade patriarcal. Eu falo muito disso na lista do Tantra, né, que o Tantra é uma filosofia matriarcal, não repressora, e ele foi, assim, a filosofia matriarcal foi meio que detonada pela filosofia patriarcal. E hoje a gente está chegando aí, buscando um resgate para poder ter esse equilíbrio e assim por diante. Então, a gente trabalha muito os dois hemisférios e principalmente levando aquelas pessoas que são muito ao lado esquerdo a trabalhar bastante o lado direito. Sobre luminares, né, como eu comentei, o xamã, no xamanismo, ele vê tudo com vida, tudo tem espírito, tudo tem vida. Então, isso é uma coisa muito interessante. O xamanismo, ele é o retorno do sagrado. É onde você torna de novo as coisas sagradas. Por quê? Porque o xamã, ele entende que tudo tem espiritualidade. Então, essa pedra aqui, ela tem um espírito. Então, hoje, no geral, o que as pessoas fazem? Ela pega uma pedra, ela chuta a pedra, ela joga a pedra fora, ela destrói a pedra. Ela não está nem aí, porque para ela é um objeto inanimado. Mas para o xamã, não. O xamã é um ser. Eles chamam de povo de pedra. Né? E, inclusive, o povo de pedra é o que tem mais informação, porque ele vem desde que a Terra se formou, muito antes do ser humano surgir, as pedras já estavam aqui. Né? A planta também é um ser vivo, muito vivo, com espírito. Os animais eu não preciso nem dizer. E também os luminares. Então, como eu falei, os xamãs eles reconhecem o avô Sol, a avó Lua, né, o pai Céu, a mãe Terra. Então, olha que bonito isso, esse resgate que eu quero trazer também com a roda de xamanismo, porque eu sou vegano. Né? Então, para quem não sabe, eu sou vegano. Vegano é aquele que não consome nada de origem animal. Tem toda uma filosofia por trás disso. Né? E o xamanismo ele casa muito bem com isso. Eu fiquei muito feliz, porque eu fui, né, virar multiplicador, eu fui no curso de multiplicadores do Léo Artesi, e ele fala muito de veganismo lá, ele é vegano também, e é o que eu penso, ele também fala exatamente o que eu penso. Hoje não tem como você ser xamã sem ser vegano. Meu professor de Kabbalah, né, também fala a mesma coisa, hoje não tem como você ser cabalista sem ser vegano. Né? Por quê? Porque basta você olhar o que acontece na indústria, né, e se você for pegar um xamã, né, ou um verdadeiro cabalista, que realmente respeita a natureza, respeita a mãe terra, que é a grande fornecedora, imagina, você não faria o que é feito na indústria com os animais, com todos os seres e assim por diante. O xamã, deixa eu ver se está nessa apresentação, acho que não está nessa, está em outra. Alguns xamãs eles têm um cumprimento que é Mitakuye Oyasin. Né? E Mitakuye Oyasin é por todas as nossas relações. Relações com todos os seres vivos. Né? É uma coisa interessante, eu também trabalho com a Diksha. Né? Não sei se alguém conhece aqui, Diksha é uma energia indiana, não vou dizer que é reiki, mas é tipo um reiki que você aplica na cabeça, e tem toda uma sabedoria lá da Wonders University. E tem os níveis do despertar, porque a Diksha ele quer despertar sua consciência, né? Quer fazer com que você acorde, né? Saia do sono, saia da matrix e assim por diante.
Então tem níveis de despertar, né? Então tem o nível de você, quando você tem compaixão com você mesmo, né, para começar, depois tem compaixão com a família, compaixão com amigos, com o vizinho, né? Aí começa a ter compaixão com o cachorro, com o gato, né, que são seus animais de estimação. Aí você começa a ampliar, e não, pô, você tem compaixão com o boi também, você tem compaixão com a galinha. E aí você começa a ampliar mais ainda, pô, você tem compaixão com qualquer planta que está ali, você não vai sair arrancando as plantas do nada. E aí você tem compaixão com a pedra, você tem compaixão com tudo, né? Isso é todas as nossas relações. Então, quando você tem esse conceito de sagrado, que os xamãs já tinham, então olha que interessante, na Diksha, a gente aplica uma energia para despertar isso na pessoa. Para a pessoa olhar e falar, pô, somos todos um realmente. Então, todo aquele sofrimento que é infligido no animal, ou mesmo, né, numa pessoa, que é na pessoa é mais fácil a pessoa perceber e sentir. E no animal, às vezes, a pessoa não quer ver, mas qualquer sofrimento que é infligido em qualquer ser vivo, está em você também. É contra você. Porque somos todos um, tudo é sagrado, tudo vem de um único lugar. Hoje a Diksha busca trazer essa consciência para as pessoas. E o xamã, 50 mil anos atrás, já tinha isso. Então o xamanismo ele busca trazer o conceito do sagrado. Esse sagrado que vai permear a sua vida, o seu dia a dia e vai realmente modificar ela. Olha só que bonita essa bênção Cheyenne, né, que traz realmente esse conceito, né, de como respeitar a natureza e todos os seres que estão nela. Que o avô Sol lhe traga energia durante o dia, que a avó Lua suavemente lhe restaure a noite, que a chuva lave todas as preocupações, que a brisa do vento leste sopre novas forças em seu ser, e seja gentil seu caminhar em beleza pelo mundo, e que conheças o poder do grande mistério todos os dias em sua vida. Então, olha que interessante aqui falando dos ciclos, né? O avô Sol vai lhe trazer energia durante o dia que a gente tem essa energia Yang, né, o prana ali rolando, e a avó Lua lhe restaura a noite. Então, a importância do sono, a gente vai falar muito sobre o sono também na roda de xamanismo. A chuva lava todas as preocupações, elemento água, elemento ligado ao emocional. Né? A brisa do vento traz novas forças, do leste, inclusive, que vem da espiritualidade. Gentil caminho da beleza. O que é o caminho da beleza? Né? É você estar bem na vida. Tem uma oração Navarro também no caminho da beleza, que eu vou passar também depois, né? E que conhece o poder do grande mistério, todos os dias de sua vida. Então, o grande mistério está ainda além do grande espírito, que é chamado no xamanismo. O grande mistério é aquilo que está em tudo. Então, o ser humano não explica, não tem como explicar. Então, como que essa pedra é viva? Porque tem um grande mistério aqui. E aí, quando você se conecta, você sente a energia dessa pedra e você fala, nossa, essa pedra tem realmente um poder. Isso é xamanismo, isso é espiritualidade. Né? Isso é espiritualidade ancestral. Ufa, galera, minha voz, que eu pensei que não ia nem conseguir chegar no final, tá bem gasta aí. Eu estou fazendo os exercícios para a voz para conseguir falar tanto do jeito que eu estou falando. Então, essa foi uma aula aberta, né, uma aula do grupo de xamanismo. Quero fazer um grupo online, né, então eu vou até deixar disponibilizada essa aula gravada para poder aparecer mais pessoas. Quero formar um grupo online, então o que eu vou fazer agora? Então, agora a gente vai terminar essa aula, gratidão aí para todo mundo. E eu vou depois mandar um e-mail, né, vou mandar para todo mundo. Então, eu acho que todo mundo que se registrou dentro ali do Simpla recebe esse e-mail. Se você não registrou no Simpla, então lembre-se de registrar no meu site para poder receber esse e-mail, que eu vou dar todos os detalhes de todo o cronograma, né, de todo o conteúdo da roda, que são 16 encontros, e aí quais são as condições, enfim, quem quiser começar, para a gente poder entrar nessa jornada. Né? E aí dentro dessa jornada a gente vai ter as tribos virtual, vai ter todo o trabalho que é feito aí para a gente poder caminhar nessa sabedoria. Então é isso, eu vou ficando por aqui, gratidão aí, estou vendo uma galera aí respondendo. Dica que eu dou para vocês também, né, para quem for começar, porque também não quero colocar muita gente na roda, mas vocês podem falar com vídeo e áudio aqui. Né? A ideia do Zoom é justamente isso, é você poder falar com vídeo, falar com áudio, ter uma troca de experiência. Então, acho que essa, por exemplo, foi mais quase que uma palestra mesmo, mas dentro da roda a ideia é que todo mundo fale.
todo mundo possa participar, porque a ideia é que todo mundo seja integrado na roda, certo? Então, eu vou ficando por aqui, gratidão para vocês e até mais. E espalhem também, né? Então, se você gostou dessa aula, espalhe, mande para a galera. Depois, quando eu postar essa gravação desse vídeo, mande para todo mundo aí. E aí a gente vai poder, né, disseminar essa mensagem pelo mundo. Arro, Mitakuye, Oyasin, até mais. Olha quanta gente, não, vou tirar uma fotinho disso daqui. Ah, aê, até mais, tchau, tchau.